E vem conferir a crítica da primeira parte da quarta e última temporada de Dr. Stone. E depois de semanalmente eu trazer críticas aqui no canal de cada temporada de Dr. Stone, finalmente eu cheguei no momento atual onde o anime está sendo lançado. E aqui vai vir a crítica então da primeira parte da quarta temporada de Dr. Stone, que para quem não sabe é a última do anime. Bom, vale lembrar, e nesse ano vai lançar a segunda parte dessa última temporada. Não precisa esperar até o ano que vem. E eu gosto desse estilo que os animes fazem, porque antigamente eles não tinham essa ideia de vamos pegar a última temporada que envolve o último arco e vamos dividir em partes para poder colocar a melhor experiência possível do mangá para as telas. Não, eles falavam, essa é a última temporada, esse é o último arco. Às vezes tinha 25 episódios, às vezes tinha 12. E a partir daí, eu sei que eles fazem isso para ganhar mais dinheiro, mas a partir daí acontecia que muitos animes, eles rushavam muitos arcos. O que é rushar? É praticamente você diminuir, você resumir a adaptação. A partir daí, personagens, acontecimentos acabavam ficando resumidos, e aí por isso que muita gente fala, nossa, o final no mangá é muito melhor que o anime. É, porque no mangá ele tem mais tempo para desenvolver personagem, desenvolver todos aqueles núcleos. Na parte do anime, eles faziam isso muito mais rápido. Então dividir eu não acho ruim, mesmo que eu saiba que eles não estão fazendo isso porque eles querem que tenha a melhor adaptação do mundo. Eles fazem isso porque eles querem ganhar dinheiro, eles sabem que se o Dr. Stone é um grande anime, eles sabem que ele vai dividir em temporadas, vai ter maior audiência, eu sei disso. Mas se for para eles ganhar dinheiro, ter uma boa adaptação, tá valendo para mim. E para mim isso acaba funcionando porque essa primeira parte, ela obviamente acaba sofrendo alguns pontos por causa dessa divisão, mas ela acaba funcionando muito melhor em relação a como tem mais paciência para desenvolver um novo vilão e começar um novo arco, e isso eu acho interessante. Por que eu falo que a obra acaba sofrendo um pouco? Porque dividir em partes, ele acaba fazendo com que você divida o arco em partes também. Então nem tudo que eles fazem vai ter um final tão grandioso para uma temporada. Porque quando você pensa num arco de um mangá, o que eles acabam fazendo? Eles fazem com que um arco tenha começo, meio e fim e ganchos para o próximo arco. É assim que o mangá mais ou menos funciona, a maioria deles, quando ele vai ter vários arcos. Então, quando você pensa nesse último arco, a ideia provavelmente é que essa parte que termina essa primeira parte seria meio que um gancho para você ir para o meio do arco. Então aqui você sente que falta um pouco de impacto no final, isso acaba incomodando um pouco, e você também sabe que por eles terem mais tempo, o anime acaba indo mais devagar em alguns pontos que acaba prejudicando um pouco a narrativa. Mas eu gostei da temporada, não é minha temporada preferida. A minha temporada preferida até agora ainda é a terceira, que foi a última que eu fiz crítica, mas é um anime muito divertido. É um anime que ele continua mantendo a essência que fez eu gostar dele, que são os personagens, as invenções e saber para onde eles vão com essa loucura. Mas eu pensei nisso quando eu tava terminando essa parte 1. O que fez Dr. Stone me conquistar tanto? Eu percebi que realmente são os personagens. Os personagens desse anime são muito carismáticos, são muito divertidos, são bem escritos e no exagero deles, eles acabam funcionando muito bem. Porque a comédia misturado com toda a emoção que tem em volta, deixa esse universo mais leve, mais divertido, pra gente curtir ele como uma experiência mais leve. Porque quando você pensa sobre o que é Dr. Stone, são pessoas que foram petrificadas por milhares de anos e agora tem que sobreviver a partir daqui. Se eles quisessem, Dr. Stone poderia ser muito fácil um anime dramático, onde as pessoas iriam sofrer pelas perdas, sofrer por aquele mundo que eles não veem mais. E o clima funcionaria perfeitamente bem para Dr. Stone, ele cria também esse ambiente para isso. Mas não, ele quer algo muito mais inventivo, algo muito mais divertido. E eu acho que essa é a essência. Os personagens, com o clima, com a narrativa, com a trilha sonora e também com a escolha da animação, fazem com que Dr. Stone tenha esse clima muito mais leve, muito mais divertido e a partir daí seja um anime muito mais funcional. Porque eu acho que se fosse um anime muito mais dramático, de muito mais sofrência, que de novo, poderia acontecer, eu acho que ele não funcionaria. Esse conceito de Dr. Stone, se é um anime que você vai sentar, ver 12 episódios e se divertir vendo eles, vendo uma boa comédia, bons personagens, sem levar nada muito a sério, acaba funcionando. Eu sei que também a escolha narrativa de fazer isso é por causa das invenções. Porque se você leva para um lado mais dramático, o anime fica mais sério. Se ele fica mais sério, as invenções têm que ser mais realistas na forma como elas são construídas. Afinal, se tudo é sério, se tudo é dramático, se tudo é tão realista, como você vai acreditar que eles vão realmente fazer tudo o que eles estão fazendo? A escolha da comédia, a escolha de levar o anime para esse lado mais
despretensioso, acaba fazendo com que você aceite qualquer invenção que eles façam, o Senka principalmente. Então, pra mim, eu acho que eles conseguiram acertar no tom do anime desde o começo, e essa é uma prova disso. Tem muitos problemas, como eu falei, não é minha temporada preferida, mas eu percebi isso, os personagens dessa obra são tão interessantes, tão carismáticos, que fazem com que funcione. E parabéns para a autora e para a parte da animação, que quando pegou para adaptar, que entendeu isso. Porque, de novo, a animação é boa, não é excelente, eu acho que ela varia muito, na verdade. Tem momentos que ela é muito boa, tem momentos que ela é mediana, tem momentos que você pensa, nossa, faltou dinheiro aqui. A estética do anime também não ajuda muito, é uma estética muito exagerada, isso também prejudica bastante a animação, porque o mundo tem que ser exagerado, só que não num ponto de ser cartunesco. Ele tem que manter um pé na realidade, mas ele tem que ter um exagero na parte da ação, na parte de como funciona a física dos personagens. Então, para animação também é muito difícil, porque você tem que ficar numa linha muito tênue entre você apresentar um exagero para você aceitar o que está acontecendo em tela, mas ao mesmo tempo você não pode exagerar tanto a ponto de sair de uma realidade, porque eles vivem no mundo real, mesmo que seja no mundo de Dr. Stone. Então esse é um problema ali que o anime tem. Mas óbvio, como eu falei, a escolha da comédia acaba prejudicando alguns pontos. Tem um momento do Senka aqui, que eu não vou falar por ser spoiler, mas acontece um grande acontecimento com ele num nível onde era pra você ficar desesperado. Você não fica, porque o anime não consegue criar um clima e um medo pra isso acontecer. Inclusive, depois quando ele se recupera, é tão rápido que nem tem aquele momento que ele se recupera, porque o anime não consegue levar pra esse lado. Então, esse é um problema do anime. Por ele ser essa comédia, a parte dramática acaba sentindo. E por isso que eu falo, Dr. Stone é um bom anime pra você assistir, mas não vai ser tão marcante na sua vida como um todo. Ele vai ser bom, ele é um anime bom que vale a pena, mas você não vai passar anos falando de Dr. Stone. Ele é bom pra você só passar o tempo, porque ele foi vendido assim. Então acho que esse é o primeiro problema, a parte dramática sofre um pouco, porque ele não consegue trazer essa parte dramática. Outra coisa que incomoda um pouco é que nessa temporada cada vez mais tem mais personagens, cada vez mais o grupo de pessoas vão se entrando no reino da ciência. Isso parece ser legal na prática, porque quando, no papel, porque você fala, nossa, aquele personagem que eu gostei da outra temporada tá voltando, aquele vilão tá virando amigo, parece legal. Mas quando você tem muitos personagens, obviamente eles não vão conseguir ser tão bem desenvolvidos como poderia ser. Isso acontece aqui. Algumas horas vira uma confusão narrativa, onde eles têm que dividir os personagens em núcleos, para todo mundo ter uma mínima de importância ao longo da temporada. E isso não é ruim. O problema é que são tantos personagens que alguns acabam sendo jogados de lado, alguns perdem sua utilidade. Por exemplo, os praticamente irmãos ali da ponte, que tá desde a primeira temporada. Ao longo do anime, cada vez mais eles vão perdendo espaço. Porque cada vez vilões mais fortes vão aparecendo, eles vão virando amigos no caminho e eles vão perdendo sua importância. O mesmo vale para outros personagens que tem que inventar importância para eles, porque eles não têm o que fazer mais aqui. Porque o anime não consegue se deixar eles para trás, colocam personagens novos mais interessantes e eles vão perdendo espaço, então vão inventando espaço para eles ali. Então isso acaba incomodando. São tantos personagens que eu acho que o anime deveria ter pensado nisso. Diminuir o escopo de personagem, colocar menos no grupo para eles poderem ser mais envolvidos, porque senão o Kaseki, por exemplo, é um personagem que ele vai ficar só construindo as coisas, só que como uma desculpa, como praticamente uma desculpa de roteiro para ir rápido nas coisas, porque ele em si, narrativamente, ele não faz mais tanto como fazia antes, porque tem tantos personagens melhores na frente que ele é jogado de lado. Então isso acaba sendo outro problema na temporada. E outra coisa, quando você divide o anime em vários núcleos, nem todos vão ser tão interessantes, e isso acontece aqui. Nem todos os personagens são tão cativantes para poder fazer com que você goste tanto deles. Uma coisa que eu gosto muito dessa temporada é o novo vilão. Eles chegaram na América, é um vilão interessantíssimo, os seus amigos à sua volta, a sua equipe é muito interessante, também é muito carismática, e os flashbacks nessa primeira parte são excelentes, como liga a história desse cientista com o Senka. Então a partir daí eu gostei muito dessa parte. É um anime que ele termina muito bem a primeira parte, com um gancho muito bom para você querer acompanhar. Gosto muito da nova abertura, do novo encerramento, e a trilha como um todo continua funcionando bem, para dar uma sensação de aventura, sensação de a ciência está existindo, e também para você se sentir você se diverte vendo ela, porque ela consegue dar o clima, o tom que o anime precisa. No fim, é uma temporada muito boa. Eles conseguem trazer boa parte para você querer continuar indo. Eu ainda tenho dúvida de como ele vai terminar. Eu tenho medo desse exagero, dessa parte desse escalonar as coisas, talvez se perca no caminho. Mas, até agora, eu gostei dessa primeira parte, apesar de ver muito mais problema nela do que eu via antes, porque se tá crescendo, se o senso de urgência está crescendo, os problemas estão crescendo. Então muita coisa que era fácil de mexer no começo, agora já começa a ficar mais difícil porque o autor talvez perca um pouco a mão em alguns pontos. Isso me preocupa, mas até agora eu ainda estou gostando. Concluindo, a primeira parte da última temporada de Dr. Stone, ela me divertiu.
Ela conseguiu trazer um bom vilão, tem bons momentos de flashback, tem bons momentos de história para onde ela está percorrendo, mas já começa a ver muito mais problema. É uma temporada que ela me agrada, ela me diverte, como eu falei, com os bons personagens e com a história convincente que ele tem. Mas cada vez mais eu fico preocupado, porque quanto mais cresce o número de grupo, cada vez mais que cresce o senso de urgência que eles têm que ter, eu tenho medo do autor se perder no meio do caminho, porque ele já mostra que em alguns pontos ele está um pouco perdido. E por isso que eu fecho a primeira parte da última temporada de Dr. Stone com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da primeira parte da última temporada de Dr. Stone? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.